Que a paz do Cristo Redentor, que excede todo o entendimento, guarde o teu coração e o teu sentimento em Cristo Jesus. Você está no canal do pastor Sidney Luiz. Se inscreva, venha com a gente. Se você não pode ir, você pode enviar. Cada vez que você curte, compartilha a nossa mensagem, você está sendo um missionário enviando a palavra de Deus. Meu querido, nós queremos falar com você. Eu mandei um videozinho aí sobre sonho. E no videozinho, uma chamadinha rapidinha, eu dizia: eu tenho um sonho. Eu conto para você ou eu não conto? Eu recebi tantas mensagens. Conta. Talvez você que está me ouvindo agora seja um desses curiosos. Conta. Tem gente que mandou assim: conta para nós orar. Mas na verdade era uma chamada. E é um pensamento e uma palavra que às vezes a gente fala, né? A gente pensa. Muitas pessoas pensam assim: eu tenho um sonho, mas eu não posso contar para ninguém esse sonho. Porque se eu contar o meu sonho, as pessoas podem atrapalhar o meu sonho. Ele pode não acontecer. Tem pessoas que às vezes até dizem: quando eu oro baixinho, porque pensamento o diabo não escuta, mas se ele escutar o meu sonho, ele pode atrapalhar. E a minha pergunta era esta: isso é verdade? Será que é bem assim? Então vamos falar sobre isso agora, exatamente sobre isso. Graças a Deus. Bom, é importante nós entendermos que o sonho é basicamente uma visão que Deus nos dá, uma promessa de Deus. O sonho que eu estou falando é o projeto de vida. Não é aquele sonho que você dorme à noite e sonha com um pé de laranja, abacate, ou você correndo de algum lugar. Não, é o projeto de vida. É aquilo que você quer, é aquilo que você enxerga para você, que Deus tem para você, que você acredita que Deus tem para você. Esse é o seu sonho, aquilo que você espera alcançar. E nós temos vários tipos de sonhos, e sonhos em todas as áreas da vida. Geralmente nós temos sonhos na área conjugal, sentimental, financeira, profissional, acadêmica. Qual é o seu sonho? O que você tem sonhado? Bom, eu quero falar de dois personagens, embora eu vou ler um versículo no livro de Jó. Mas vou falar de dois personagens, porque quando fala em sonho, a gente não pode deixar de falar primeiro. É claro que eu vou partir do princípio que você já conhece a história dos dois personagens. Então, nós não podemos deixar de falar de um homem que foi chamado de o sonhador. É claro que eu estou falando de José. José teve um sonho. Só que José sofreu bastante até alcançar o sonho dele. O sonho de José o levaria a ser governador do Egito, a nação mais poderosa da época. Mas o que José passou, o que ele sofreu para alcançar esse sonho, aí nós vamos analisar um pouquinho, pensar nos nossos sonhos hoje. Porque as pessoas, elas acreditam no sonho de Deus para a sua vida, mas tem uma coisa, tem um sonho, uma promessa, uma palavra de Deus para você. Eu sei que tem. Você acredita que Deus tem uma promessa para a sua vida? Se você acredita, coloca aqui embaixo: eu acredito, eu creio na promessa de Deus para a minha vida. Escreve nos comentários: eu tenho sonhos, porque o sonho, ele faz parte de nós, ele é o oxigênio para a alma. O homem que não sonha, ele está pronto para morrer. O homem que não tem um sonho para viver, está pronto para morrer, já diz uma certa vez um certo escritor, do qual eu não lembro o nome agora. Mas o sonho é aquilo que faz você levantar toda manhã e trabalhar. O sonho que você tem move você. O sonho é que faz você se manter em pé em meio à tempestade. Sabe quando vem aquela tempestade na vida que faz um estrago, a gente pensa em desistir: meu Deus, eu não aguento mais. Mas por que a gente suporta? Por causa do sonho que nós temos e que Deus coloca no coração. O homem precisa sonhar, sem contar que sonho é linguagem do Espírito Santo. Deus fala com você de diversas formas, e uma das formas mais importantes de Deus falar com as pessoas são os sonhos. O seu corpo é o útero de Deus, onde os sonhos são gerados. Forte isso, né? O seu corpo, a sua mente, o teu coração
é o útero de Deus, onde os sonhos são gerados. Então você tem sonhos, certamente, ações de Deus para a sua vida. Bom, José teve um sonho, mas ele sofreu muito. Por que José sofreu? Por que ele foi vendido como escravo? Por que ele foi jogado num poço antes, né? Os próprios irmãos tentaram matar. Foi vendido como escravo. Foi acusado de assédio sexual. Foi jogado numa cadeia. Por que tudo isso? Talvez você pense assim: ah, pastor, eu acho que tudo começou lá atrás. Primeiro, quando o pai de José deu a túnica para ele, já foi um problema. A culpa do pai. Destacou entre os irmãos já tinham inveja dele. Alguns podem dizer: ah, mas de repente foi o sonho que Deus deu para ele, foi muito grande. E ele deveria guardar o sonho só para ele. Ele não deveria contar o sonho dele para ninguém. Mas o bocudo de José contou o sonho dele para os irmãos. A túnica do pai, o sonho, os irmãos achando que que José queria ser maior. Então tudo isso foi um problema, por isso que ele sofreu. Se ele ficasse quietinho, nada disso tinha acontecido. Talvez você possa pensar, quando ele contou o sonho, o diabo ouviu, o diabo fez a festa. Tá, veja bem, Deus, ele mostra um sonho, uma promessa. Vamos imaginar como uma viagem. Deus te mostra um lugar. Você certamente pensa, se você pudesse agora ir para uma cidade, que cidade você gostaria de conhecer? Conta aqui para os irmãos já ir vendo, quem sabe alguém te oferta uma passagem. Ah, eu gostaria de conhecer, um exemplo, tá? O Rio de Janeiro, você pode falar: eu queria conhecer o Rio de Janeiro. O outro, eu queria conhecer Goiânia, eu queria conhecer Brasília, eu queria conhecer a Fernando de Noronha, a ilha lá, eu queria conhecer Florianópolis, eu queria conhecer Balneário Camboriú. Que cidade você gostaria de conhecer? Eu queria conhecer Pereira Barreto, o meu sonho é conhecer Selvíria, Três Lagoas. Qual é o teu sonho? Qual cidade você escolheria se você tivesse a opção agora de viajar? De repente Deus te dá uma visão e um sonho de conhecer o Rio de Janeiro. Quando Deus dá o sonho, você sabe que você vai chegar lá. Agora, como? De que maneira você vai? O que vai acontecer até você chegar lá? Bom, Deus dá o sonho, Deus dá a promessa. Agora, o processo desse caminho, o processo desse destino, existem muitas variáveis neste processo. Por exemplo, José tinha um sonho, mas quem disse como ele ia chegar lá? Deus falou para José qual realmente era o sonho e como ele ia chegar lá? Não, Deus deu uma promessa, Deus deu um sonho, agora vinha o processo durante o caminho. O maior problema nosso é perder a visão durante o processo. A gente começa a sonhar e a gente vai com gosto de gás, como diz lá na roça, mas no meio do caminho, no processo, a gente começa a desistir, a nossa fé desmorona por causa dos obstáculos. E aí você pensa: então, pastor, é o que eu estava falando, José, o pai dele não tinha que dar a túnica. Bom, é claro, e ele não tinha que contar o sonho para os irmãos. É claro que é importante você ter os seus sonhos, não ficar por aí também contando para todo mundo, que não adianta. Contar o seu sonho para quem não importa, não te leva a lugar algum. Contar o seu sonho para pessoas que não sonham como você, ela tende a desmotivar você, isso é verdade. Ela tende a desmotivar você. Se fala: eu vou, vai nada, eu vou conseguir. O que é isso? Olha a situação que você está. Eu vou viver uma virada, vai nada. Quantas vezes você disse: vou viver uma virada, entra ano e sai ano, e você não muda nada, na sua história não muda nada. É claro que não é bom contar os seus sonhos para pessoas assim, apenas vai desmotivar e às vezes impedir momentaneamente o avanço do seu projeto. Vai ter alguns problemas no processo, porém, não tem problema as pessoas saberem dos seus sonhos. Veja bem, às vezes as pessoas sabem dos nossos sonhos e pessoas que vão fazer parte dele. Como você conta o seu sonho para alguém que sonha como você, ela vai te ajudar. Para quem sonha mais do que você, ela vai te ajudar.
Mas às vezes as pessoas ficam com medo de contar os seus sonhos. Você pode sim compartilhar o teu sonho, mas com pessoas que sonham igual a você. Você não precisa ter medo, se eu contar o sonho para alguém não vai dar certo. Isso é bobagem. Eu vou orar baixinho para o diabo não escutar. Isso é bobagem. É importante contarmos os nossos sonhos para pessoas que sonham como a gente. Porém, não é problema as pessoas saberem do seu sonho. E não tem problema você orar e o diabo vai saber do meu sonho. Isso é problema dele. O diabo, se você é fiel, está vendo a bênção de Deus, ele vai impedir você com ou sem sonho, ele vai fazer de tudo para parar você, mas sobre você pousa a graça, a bênção, a misericórdia de Deus. Jesus Cristo é o seu general, ele vai à frente, ele vai adiante, ele está com você. O diabo tenta derrotar você, mas para derrotar você, ele tem que derrotar Jesus Cristo primeiro, mas isso é impossível, porque ele já está derrotado, amém? Já está derrotado. Nós vamos continuar a parte aqui dessa live que caiu e você compartilha de novo para as pessoas acessarem novamente para a gente continuar. Bom, voltando a falar de sonhos, falar de José. Pastor, um dos problemas foi o pai de José dar para ele a túnica, porque trouxe inveja para os irmãos. E os irmãos tentaram matar quando ele contar o sonho. Tem coisa que faz parte do processo. Se o pai não tivesse dado a túnica, talvez José não teria sido realmente invejado pelos irmãos, e se ele não contasse os sonhos, talvez os irmãos não tivessem matado ele, ou tentado matar ele, jogado no poço. Isso é verdade, mas se nada disso tivesse acontecido, será que José chegaria lá no Egito? Será que ele chegaria lá na prisão? Será que se não tivesse passado pela prisão, ele chegaria diante de Faraó? Será que ele se tornaria governador se não passasse por tudo isso? Na verdade, tudo que José passou fez parte do processo. O problema das pessoas, o meu, o seu problema, o nosso problema é exatamente esse, o processo. A gente às vezes não aguenta o processo até o caminho que nós precisamos trilhar, até o destino final naquela área, naquela etapa. Então nós precisamos entender que quando Deus conta, igual a viagem, você precisa pegar o seu carro ou do que você vai, aí você começa a se mover. A cada estrada, a cada caminho da estrada, Deus vai colocando placas, e essas placas vão direcionando o caminho. Assim Deus faz com você, Ele te dá a promessa, e no processo, no dia a dia, Ele vai falando com você. No dia a dia, Ele vai conversando com você. No dia a dia, Ele vai mostrando o caminho para você. Às vezes nós temos alguns erros que, às vezes, impedem o nosso caminho, atrasa um pouco o nosso caminho, mas nós precisamos continuar. Pastor, olha, se eu contar o meu sonho, tem gente que joga pedra para todo lado. Você sabia que às vezes, até a pedra que algumas pessoas jogam, elas são importantes na construção do nosso sonho? As pedras às vezes são jogadas, mas se você é fiel, ela pode bater em você e simplesmente cair no chão. E quanto mais pedra, mais degraus você vai construindo com essas pedras e conseguindo subir um pouco mais alto. E aí vem aquela velha frase, né? Cada um tem a vista da montanha que escalar. Cada um tem a vista da montanha que subir. Tem gente que não vê nada, porque só fica no vale, porque não escala, não sobe as montanhas. Por quê? Porque o processo de subir a montanha não é fácil, é doloroso, é difícil, mas você está vivendo um processo. Então, seja fiel nessa caminhada, seja fiel nesse processo, e você vai chegar lá, vai alcançar os seus sonhos, os seus projetos e os seus objetivos. José se tornou o governador do Egito, mas Deus não falou para ele. Imagina, irmãos, às vezes eu fico pensando, imagina se Deus chegasse para José e falasse: garoto, vem cá, um menino ainda, eu vou te dar um sonho muito especial. Você vai ser governador do Egito. José ia ficar todo feliz. É, Senhor, você vai governar, você vai ser poderoso. Oh, glória, que bênção, oh, aleluia. Você
vai passar por um processo complicado. Os seus próprios irmãos vão tentar matar você. Os seus próprios irmãos vão tentar tirar a sua vida, vão tentar roubar os seus sonhos. Você vai ser jogado numa cisterna, você vai ficar lá para morrer. Mas fica tranquilo, José, você não vai morrer, você vai ser vendido como escravo. Isso mesmo, você vai ser vendido como escravo. Mas também fica tranquilo, porque lá na casa de Potifar, para onde você vai ter destaque. Então lá você vai ser uma pessoa importante. Não se preocupe, mas a mulher de Potifar vai te acusar de assédio sexual. Mas fica tranquilo, você vai para a cadeia, uma cadeia terrível, uma cadeia fétida. Não vai ser fácil, mas fica tranquilo, José, vai ficar tudo legal e você vai ser o governador. O garoto ia esbugalhar os olhos de Deus. Eu não quero não, eu não aguento, é muito difícil. Se nós enxergarmos todo o processo do caminho, nós vamos ter dificuldade. Então, caminhe os sonhos de Deus para a sua vida, a cada momento, a cada instante, e não se preocupe, porque tudo faz parte de um processo, e você vai chegar lá. Você lembra de Davi? Davi, ele vivia no pasto. Davi é o nosso segundo personagem. Só para a gente concluir, vou falar rapidinho de Davi. Davi, ele vivia no pasto das planícies do Jordão. Ali, ele cuidava de ovelhas, das ovelhas da sua família. Ali ele enfrentou perigos. Ali Davi era deixado de lado pela família. Ninguém dava nada por Davi. Quando o seu pai Jessé, o belemita, apresentou os filhos diante do profeta Samuel para consagrar e para levantar um rei, para ungir, nem a primeira unção das 3 unções de um rei, Davi nem foi lembrado. Davi foi deixado de lado porque ele não servia para nada, era jogado lá num pasto, um serviço que naquela época só fazia as mulheres, porque naquela época era assim, ou as pessoas de idade. Por quê? Porque era um serviço mais leve. O jovem igual Davi era para estar para a guerra, era para estar se preparando ali na guerra. Amém? Eu estou falando aqui com você, mas eu perdi tudo aqui, tá? Os números, eu sei que está ao vivo, mas eu não estou sabendo de nada. Então você vai comentando aí para eu saber que está tudo bem. Então Davi, ele simplesmente foi deixado de lado ali. Só que tinha uma coisa: enquanto Davi estava ali no pasto, o corpo dele estava no pasto. Era uma situação complicada. Mas a gente costuma dizer que o coração de Davi estava no trono. Corpo no pasto, mas o coração estava no trono. Davi, ele tinha pensamentos bons, ele tinha sonhos, ele tinha projetos. Deus tinha projetos para Davi, projetos na vida dele. E Deus estava colocando esses projetos em ação, em prática. Lá no pasto, Davi compôs inúmeros salmos, salmos importantes, salmos que depois certamente foram publicados, mas não quando ele era um pastor de ovelha. Onde você acha que Davi deve ter escrito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, por amor do teu nome, preparas para mim. Tudo aquilo que ele disse, aquele salmo bonito, mais conhecido dos dias de hoje, tudo isso, você acha que Davi, ele escreveu onde? Quando estava no pasto. Mas o coração dele tinha um sonho. O processo para Davi não foi fácil, mas ele creu na promessa de Deus. E quando ele foi ungido, recebeu a primeira unção, houve decreto de morte sobre ele. O rei Saul procurou Davi para matá-lo. Tudo aquilo fazia parte do processo. É interessante, quando Deus faz a obra, Ele faz de uma forma muito especial. Nós precisamos caminhar em fidelidade, nós precisamos confiar na promessa de Deus, porque Ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Você lembra que Saul teve problemas, tinha espíritos malignos, e o espírito maligno só ia embora. O coração de Saul, do rei, só se acalmava com músicas. Onde foram procurar um arpista, um músico? Quem era músico? Davi. Talvez o início da canção, das músicas de Davi,
o treinamento dele para tocar instrumento já era Deus preparando ele, fazia parte do processo para se tornar o rei de Israel, o rei de uma nação poderosa. Porque quando procurou um músico, quem era um excelente músico? Davi. Pegaram Davi, levaram para o palácio. Ó, você vai morar aqui. Ele foi morar dentro do palácio do rei. Ele seria rei. Não sabia de nada como era ser rei, como que era a vida no palácio, mas Deus colocou ele dentro do palácio. Faz parte do processo para tocar harpa, tocar música. Mas não era só isso, para conhecer outras coisas. Você está em um lugar que Deus colocou você. Pastor, lá no meu trabalho não é só trabalho. Deus tem projetos, Deus tem coisas, Deus tem planos para você aí e para a vida de muitas pessoas. Porque as pessoas, ao entrar em contato com você, elas têm que ter a vida delas modificada, porque em você tem uma marca, a marca da promessa, o DNA de vitorioso. Em você está a pessoa de Jesus Cristo. E como você acha que as pessoas vão conhecer Jesus? Como você acha que as pessoas vão conhecer o plano de Deus para a vida delas? Através de você, porque Jesus está em você. Aonde você chega, aonde você vai, Jesus chega e Jesus Cristo vai. Então, tudo isso faz parte de um processo. Deus está preparando você para viver os seus melhores sonhos. Mesmo em meio a tudo isso, a esse sofrimento, essa pandemia, quantas pessoas tiveram que sair da situação que ela estava, muitas vezes até acomodada, estava até legal, mas teve que mudar algumas coisas por causa da pandemia, e ela começou a fazer outras coisas que ela nem sabia que era possível. Ela se adaptou